Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139, esse capítulo tão conhecido da igreja. Salmo 139, versículo 23. Nós iniciamos a reunião passada também lendo um texto do Salmo 119. E de igual forma, nós iniciamos também esse texto que fala de uma petição que todos nós precisamos continuamente termos a coragem de fazer diante do Senhor. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, é um pedido que nós fazemos àquele que conhece todas as coisas. Sonda-me. É muito claro que o Senhor conhece todas as coisas. Mas quando nós fazemos esse pedido, nós estamos chamando o Deus Santo para relacionar conosco. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nós só podemos conhecer o nosso coração à medida que o Senhor se revela a nós. É claro que Ele conhece o nosso ser de ponta cabeça. Mas quando o salmista diz, e conhece o meu coração, não é que Deus precisa de uma permissão para Ele entrar no recôndito do nosso ser. O que o salmista quer dizer aqui é que nós iremos nos conhecer como o Senhor nos vê. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Foi esse pedido, irmãos, que um certo jovem fez ao Senhor. Só que ele não tinha dimensão do preço que ele iria pagar. Na verdade, que é o assunto dessa noite, esse texto que se atribui que é um jovem, ele, na verdade, não estava permitindo que o Senhor o sondasse. Na verdade, ele estava sondando ao Senhor. E assim que a luz brilha no seu coração, ele não suporta o preço que ele iria pagar. Vamos abrir então nesse texto que é Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Esse texto tão conhecido, também da igreja, relatado nos 3 evangelhos. Por aí vemos a importância daquilo que o Senhor deseja ensinar a nós. Então vamos ler e depois orarmos por esse tempo. Marcos 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou, em outras palavras, conseguir a salvação eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, contemplando-o, fitando-o, admirando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. A reação dele. Ele, porém, contrariado com essa palavra, diante do caminho mau que o Senhor mostrou no seu coração, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, graças a Deus pela insistência do Senhor, que nunca é barrado pelas nossas inseguranças ou a nossa ignorância. Filhos ou crianças no grego, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, mais uma vez, fitando neles o olhar, assim como ele contemplou aquele homem relatado acima, assim também ele contempla os seus discípulos. Fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou 100 vezes, o valor equiparado de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos apresentar esse tempo diante do Senhor. Amado Senhor, assim como a nossa irmã orou agora há pouco, que diante do teu olhar, que nos perscruta, possamos desejar relacionar contigo, Senhor. Esse também é o nosso desejo. Graças sejam dadas a Ti, porque é Teu desejo. Sempre nos encontrar com o Teu olhar. Mesmo que esse olhar nos confronte, mesmo que esse olhar nos humilhe, bendito sejas pela revelação da Tua palavra, que nos perscruta e nos leva aos Teus pés. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. O Senhor continue sendo gracioso conosco, abrindo a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Que não fujamos da Tua presença, que, pela Tua graça, não deixemos de segurar as Tuas mãos. Senhor, que esse temor possa permear os nossos corações. O temor de deixar as Tuas mãos. Por isso, ajuda-nos, Senhor, para que essas crianças tão frágeis, tão ignorantes, possam estar com as mãos frágeis delas, procurando as Tuas mãos, para que o Senhor nos guie no Teu caminho eterno. Assim te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar então, prosseguindo nesse assunto do capítulo 10. Esse é um texto, como eu mencionei agora há pouco, muito conhecido de todos nós. Esses dois textos, que na verdade formam um único quadro. Todo o ensinamento do Senhor aqui é o mesmo, não apenas para esse homem rico, mas também para os seus discípulos. Quando nós olhamos com atenção nesse texto, nós vemos que o perigo das riquezas não é apenas para aqueles que as têm, mas também para aqueles que não têm, como nós veremos a reação dos discípulos. E é interessante, irmãos, que esse é um assunto que nós precisamos buscar graça e a revelação das Escrituras. Quando nós olhamos por esse assunto das riquezas, ou do dinheiro, ou de propriedade, a palavra, ela procura traçar 3 caminhos. E nós precisamos dessas 3 orientações da palavra para não ficarmos perdidos nesse assunto.
A primeira orientação, irmãos, ela é positiva. Ela fala a maneira a qual nós precisamos lidar com o dinheiro, as riquezas ou as propriedades. Qual que é a instrução da palavra? De maneira positiva. A instrução da palavra é que nós não somos proprietários. Seja o recurso que você tem, muito ou pouco. Nós não somos proprietários, nós somos mordomos. Tudo que vem em nossas mãos é para nós administrarmos. Então esse é o primeiro ensinamento, irmãos. Tudo que você tem nesse dia presente não é uma propriedade, porque se o Senhor não voltar e o Senhor permitir que você parta para o Senhor, nós não levaremos nada, nem mesmo a nossa família. O único recurso que nós temos é o próprio Senhor. Então tudo que nós temos nessa terra é para administrarmos, para a honra e glória do Senhor. Esse é o primeiro ensinamento. Isso precisa ficar muito claro para nós. Os outros dois ensinamentos são dois alertas. O primeiro alerta, irmãos, é que nós vivemos num mundo corrompido. E a palavra, quando também vai falar dessa questão do dinheiro, dos recursos, a palavra fala, irmãos, que há espíritos demoníacos que atuam, ou potestades encarregadas de administrar o dinheiro dessa terra. Então, por um lado, precisamos ter esse alerta. Qual é o alerta? Porque o dinheiro que há nessa terra, ele é sujo, no sentido que é uma potestade maligna, que gere, que controla, dentro da soberania do Senhor, é claro, essa questão das propriedades. Esse é um alerta. O outro alerta, irmãos, o terceiro, que é o perigo que nós vemos aqui, nesse homem e também nos discípulos. Nesse homem que tinha muito e também nos discípulos que não tinham, segundo o padrão do mundo, nada. Qual que é o terceiro alerta? É o alerta que os nossos corações são apegados a essas riquezas. É justamente isso que o Senhor está procurando corrigir aqui, principalmente nos discípulos. Então, diante dessas três diretrizes, irmãos, que o Espírito Santo, no nosso viver diário, na nossa peregrinação nessa terra, ele continue iluminando os nossos corações, para não ficarmos perdidos, como que crianças distraídas diante desse recurso que o Senhor tem dado a nós, para administrarmos para a sua glória. Sabe que isso é claro para nós, irmãos? Deveria. Porque senão, de alguma forma, o inimigo pode estar alcançando vantagem através desses recursos, poucos ou pequenos, poucos ou muitos, ou às vezes o nosso coração também apegado de uma maneira exagerada. Que o Senhor desperte os nossos corações. Então, diante desse assunto, irmãos, como podemos começar o texto? Versículo 17 diz assim: E pondo-se Jesus a caminho. Possivelmente, essa cena, esse episódio, acontece logo após o Senhor ter instruído os seus discípulos em relação ao cuidado que eles deveriam ter em relação às crianças, que é o assunto do versículo 13 até o versículo 16 do capítulo 10. Possivelmente, esse homem nobre, como diz o texto, de muitas propriedades. É interessante quando a palavra diz aqui, de muitas propriedades, há um tom irônico do Espírito Santo. Mas é uma ironia, não é uma ironia ácida. A nossa ironia ela é ácida, mas a ironia do Senhor nos leva à salvação. Quando nós olhamos com atenção, quando a palavra diz que ele era dono de muitas propriedades. Irmãos, por que é uma ironia? Quem nessa terra pode se arrogar de ser dono de muitas propriedades? Quem? Diante dessa diretriz mostrada na palavra que somos mordomos. Então, possivelmente, esse homem, porque o texto não diz que era um jovem, esse homem nobre, possivelmente que já tinha, segundo alguns teólogos, alcançado uma certa proeminência ali na sociedade, uma posição na sinagoga. Ele viu aquela cena, aquela instrução do Senhor em relação ao casamento, a santidade do casamento, a maneira a qual o Senhor ternamente
fala em relação às crianças. Ele viu tudo aquilo, mas reticente, não se entrega ao Senhor. Mas quando o Senhor se põe a caminho, algo no coração dele pulsa e ele vai de encontro ao Senhor. Então no versículo 17 diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro. Irmãos, olha os detalhes da palavra. Como que a palavra é preciosa quando nos detemos aos detalhes. Ele corre ao seu encontro, ele, ajoelhando-se, esses detalhes apenas são mencionados em Marcos, perguntou-lhe, presta atenção nesses 2 versículos: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, todos que viram essa cena ficaram impressionados. Todos. É claro que a gente não fica impressionado porque nós sabemos o final do ensinamento do Senhor. Mas todos que viram aquela cena ficaram impressionados. E quando vamos lendo com atenção, nós vemos que os próprios discípulos ficaram impressionados. Porque um nobre não corria. Nós sabemos, mediante o ensinamento daquela lição do filho pródigo, quando o pai vai de encontro àquele filho, era uma cena impressionante. Porque um nobre, ele não corria nos tempos bíblicos. Pelo contrário, as pessoas corriam atrás dele, buscando dinheiro, buscando alguma proeminência. Esse nobre, ele corre, ele ajoelha. Você poderia, naquele momento, imaginar assim: que impressionante, que atitude impressionante. O Senhor está movendo o coração, até mesmo dos nobres aqui na Judéia, aquele centro religioso e financeiro. Mas não mais do que isso, ele diz uma coisa maravilhosa: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, diante dessa cena, as pessoas com certeza ficaram impactadas, mediante a sua atitude e também aquilo que ele estava dizendo. Todas, com exceção de uma. O Senhor não ficou impressionado. Esse que conhece o coração de todo homem, ele não ficou impressionado. Irmãos, o Senhor não fica impressionado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, contanto que o nosso coração acompanhe as nossas atitudes e as nossas palavras. Ou seja, o Senhor só fica impressionado com a atitude da sua igreja, com as nossas palavras, contanto que seja uma expressão de um coração entregue, de um coração devoto. Com toda certeza, aquele que sonda o mais profundo, estava sondando o mais profundo do coração daquele homem, não ficou impressionado. Sabe por quê? Por causa da pergunta de confronto. No versículo 18, o Senhor responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Irmãos, aqui não é um jogo de palavras. Pelo contrário, o Senhor conhecia muito bem aquele nobre e sabia muito bem que aquele nobre teria condição de entender essa pergunta. O Senhor estava como que confrontando aquele nobre, aquele homem de muitas propriedades, para que aquele nobre percebesse a implicação daquilo que ele estava falando para com o Senhor. Em outras palavras, o que o Senhor estava querendo dizer? Irmãos, graças a Deus pelos confrontos do Senhor. Se nós não formos confrontados, nós iremos continuar no engano dos nossos corações. Por isso, quando o salmista diz, sonda-me, essa deve ser uma oração genuína da igreja. Sonda-me. Será que esse tem sido o nosso espírito quando vamos diante do Senhor para Ele nos sondar? Se não, irmãos, pelo contrário, nós estaremos sondando o Senhor, inquirindo o Senhor. Ou seja, querendo que o Senhor fale, mas não iremos pagar o preço. Vamos avaliar a recomendação do Senhor. E aqui o Senhor confronta. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para esse nobre, para esse homem? Algo que talvez ninguém teve coragem de falar. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, você tem noção do que você está querendo dizer? Porque bom, só há um, que é Deus. O Senhor estava confrontando o parâmetro dele de bondade e mostrando o parâmetro de Deus de bondade. Em outras palavras, o que o Senhor quer dizer com isso? Olha, esse parâmetro da sua bondade, porque em Mateus capítulo 19, um outro texto correlato, o nobre diz assim, ou o jovem, para ficar mais fácil,
O que eu farei de bom? Bom mestre, o que eu farei de bom? Né? Porque na concepção daquele homem, ele tinha provisão para, por ele mesmo, alcançar a salvação. Então o Senhor está confrontando. Olha a luz do Senhor, amorosa. O Senhor amorosamente está dizendo assim, olha, o seu parâmetro de bondade não é o mesmo parâmetro de bondade de Deus. Por esse parâmetro você vai para o inferno. A única condição, o homem por si mesmo, ele não tem condição, não tem essa bondade segundo o parâmetro de Deus. Mas o que é interessante, irmãos, para nós é claro isso. Mas o Senhor, ele não joga essa luz. O Senhor vai conduzindo, mediante esse diálogo, e nós veremos como, em 3 etapas, de tal forma para que esse homem visse que por ele mesmo, ele nunca ia conseguir essa salvação. Ele não tinha recurso. Irmãos, o desejo do Senhor é que o seu povo, mediante a sua luz, reconheça que sem Ele nada somos, nada podemos e nada temos. O Senhor é tão bom. Quando o Senhor falou para Adão, onde estás? O Senhor sabia aonde Adão estava. Mas o Senhor queria que Adão reconhecesse. Quando o Senhor fala para Caim assim, aonde está o teu irmão? É muito claro que o Senhor sabia aonde estava. Abel estava morto, foi assassinado por Caim. Mas o Senhor queria que Abel confessasse que ele tinha assassinado e talvez se arrependesse. E da mesma maneira o Senhor irá conduzir essa conversa para que esse homem reconheça e caia aos pés do Senhor. Que a salvação não se adquire. A salvação, ela não é adquirida pelas mãos, mas ela é recebida. Na verdade, o que esse homem deveria falar era essa palavra: ó Deus. Não dizer o que farei para herdar a salvação. Talvez a aproximação adequada seria: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ó Deus, quem será a oferta por mim, pelos meus pecados, para que eu seja salvo? Essa deveria ser a aproximação adequada. Mas o Senhor é tão bom que não despacha esse homem. O Senhor vai conduzindo ele de tal forma para que a sua luz mostre ao coração dele o quanto ele precisava da salvação. Qual que é a primeira maneira que o Senhor vai conduzir a ele? Precisamos ir em Mateus. Então o Senhor confronta. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Como que o Senhor vai conduzir, vai lançar luz ao coração desse homem? Vamos abrir em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículo 17. É o mesmo texto sobre esse assunto. Mateus 19, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Agora há um detalhe aqui, irmãos, que não há em Marcos. Aqui é o primeiro passo do Senhor para começar a lançar luz. Mas nós iremos perceber que aquele homem, ele não irá perceber o que o Senhor está querendo dizer. Olha um detalhe que não está mencionado em Marcos. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Primeiro passo. Irmãos, o homem só pode ser salvo mediante 2 caminhos. Ou ele guarda todos os mandamentos, e nós sabemos que isso é impossível. Só um homem pode guardar todos os mandamentos, que é o Senhor. Por isso ele obteve salvação para nós. E o segundo caminho é nos entregarmos nas mãos do Salvador. Crermos que ele morreu por nós naquela cruz. Então a primeira coisa que o Senhor está mostrando para ele, para esse homem entender que ele não tinha condições de guardar todos os mandamentos. Só que ele não percebe isso. Era para ele falar assim: mas Senhor, não tenho condição de guardar todos os mandamentos. E o Senhor iria recebê-lo. E ele, soberbamente, o que ele fala no versículo 18? Ainda em Mateus. E ele lhe perguntou: quais? Olha a soberba humana, irmãos, que nos cega, que nos impede de ver a nossa falência em guardar todos os mandamentos. O Senhor poderia falar assim: mas você é tão ignorante, será que você não está vendo que na sua vida você não pôde guardar todos os mandamentos? O Senhor poderia
tratá-lo de maneira ríspida, mas olha a humildade do Senhor. O jovem pergunta quais, e o Senhor responde. Agora, a segunda etapa. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor vai para a segunda etapa. Ele não reconhece. É interessante, irmãos, a humildade do Senhor, querendo que ele reconhecesse. Sabe por que a gente vê a humildade do Senhor? O Senhor poderia ignorar ele, falar: será que você não vê que você não pode guardar? Porque o Senhor queria que ele reconhecesse que ele não poderia. O que o Senhor está fazendo aqui, irmãos? Quando o Senhor diz assim, o Senhor cita esses mandamentos, qual que era a intenção do Senhor? Esses mandamentos aqui, não matarás, não adulterarás, fazem parte daquela segunda tábua. Nós sabemos como que é dividido os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. Na primeira tábua, aqueles 4 mandamentos, se referindo ao nosso relacionamento com Deus. Qual que é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Está nessa primeira tábua. 4 mandamentos, se referindo ao nosso relacionamento com Deus. Na segunda tábua, nós vemos 6 mandamentos, se referindo às nossas responsabilidades perante o homem, o próximo. O Senhor é tão humilde, o Senhor poderia aniquilar, humilhar de tal forma, falando assim para ele: você não guardou nem o primeiro mandamento? Por que o Senhor não fez isso? Sabe por quê, irmãos? O Senhor não esmaga a cana quebrada. Ele aqui já estava quebrado. O Senhor não apaga a torcida que fumega. O Senhor amorosamente e delicadamente, ele conduz a ele a segunda tábua. Por que a segunda tábua? O Senhor não estava desmerecendo a primeira tábua. O Senhor queria que ele visse que nem mesmo esses mandamentos aqui ele tinha cumprido. Só que o jovem, o homem, ele tinha um entendimento apenas externo. Que apenas cumprindo externamente era o suficiente. Mas aí o Senhor vai para a terceira etapa. Aí eu queria que os irmãos abrissem em Marcos. A terceira etapa. Olha agora o versículo 20. O Senhor estava conduzindo ele através do conhecimento que ele tinha dos mandamentos, que ele não estava cumprindo. Mesmo assim ele estava cego, não estava percebendo. Então o Senhor vai agora para o último ato. Versículo 20. Como que responde o homem? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele não percebeu ainda. Na cabeça dele, apenas a observação externa era o suficiente. Só que o Senhor queria que ele percebesse que mesmo a observação externa não era o suficiente. No Sermão do Monte que o Senhor diz: o adultério não é apenas externo, é no coração. O matar não é apenas externo. Se você se ira, você está cometendo o princípio do homicídio. Mas o homem não percebeu. Não percebeu quando o Senhor falou: guarda os mandamentos. Não percebeu quando o Senhor conduziu ele à segunda tábua. Mas olha que interessante agora, irmãos, para nós fazermos algumas aplicações. Versículo 21. O Senhor poderia ignorar esse homem, essa cana quebrada. Mas o Senhor não faz isso, como Ele não faz conosco. Amorosamente, Ele continua com a sua luz. Olha o versículo 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse. Vamos parar aqui por um momento. Irmãos, normalmente nós vemos esse texto como o Senhor, como nosso tesouro. E de fato Ele é nosso tesouro, não é verdade? O nosso verdadeiro tesouro. Mas nesse texto há 2 tesouros. O primeiro é o Senhor, é óbvio. Qual que é o segundo tesouro aqui? Sabe qual que é o segundo tesouro? É o coração desse homem para com Deus. Isso é impressionante, irmãos. Não apenas esse texto mostra o Senhor como nosso tesouro, o que é claro para nós, mas o que o Senhor quer mostrar o quanto Ele ama o homem. O quanto esse coração aqui é precioso para o Senhor. Porque o que diz o texto? Fitando, contemplou o amor. Irmãos, só há uma única coisa que o Senhor ama nesse universo. Não são as estrelas,
não são os 24 anciãos, por mais gloriosos que sejam. Só há uma coisa preciosa para o Senhor nesse universo: o coração do homem. Você consegue compreender a beleza desse texto? O Senhor ama aquele homem. Por isso que o Senhor insiste com aquele homem. Por isso que o Senhor vai atrás da ovelha até o final da vida dela. Fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Antes de falar, só essa uma coisa te falta, deixa eu prosseguir aqui. Então o Senhor diz assim: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E ele não atendeu. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que o Senhor mostrou ao coração dele? Sabe o que o Senhor mostrou? Quando o Senhor diz assim: vai, vende tudo o que tens. Sabe o que o Senhor quis dizer para esse homem? Que ele era idólatra. Você ama o dinheiro, por isso que ele ficou muito triste. O Senhor estava querendo dizer que ele estava pecando no primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento, o que era? Não terás outros deuses diante de mim. Naquele momento esse homem viu o quão idólatra ele era. Mas ele não suportou essa luz e foi embora. Ele não suportou. Ele viu que ele não era um adorador, ele era um idólatra. Irmãos, o que o Senhor quer nos ensinar? E é o meu encargo em relação a esse assunto. Quando o Senhor diz assim para ele: só uma coisa te falta, o Senhor não estava querendo dizer para ele fazer algo, porque nós interpretamos esse texto assim: vai, vende tudo que tens. O Senhor não está pedindo para ele fazer. O Senhor não pede para nós fazermos para termos a salvação. O Senhor pede para nós recebermos a salvação. Mas o que significa essa palavra, só uma coisa te falta? Sabe o que significa essa palavra? O Senhor estava querendo dizer para ele: a única coisa que falta para você não é fazer, não é cumprir os mandamentos, porque eu acabei de mostrar para você que você não tem condição. Você é um idólatra. Esse só uma coisa te falta significa o que estava faltando para ele era tudo. Era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor. E aquelas riquezas estavam impedindo a ele de ter esse Senhor. Na verdade, o Senhor está pedindo para ele: abra mão disso, desse entulho, para você usufruir da fonte da salvação. Abra mão dessas bijuterias que nada valem, para você ter o verdadeiro tesouro. Esse uma só coisa te falta significa que era o próprio Senhor. E de alguma maneira aquelas riquezas estavam impedindo aquele homem de ter o próprio Senhor, verdadeiro tesouro. Irmãos, quais são as implicações aqui desse texto maravilhoso? Primeira implicação, irmãos: o grande erro desse homem, como alguns anos atrás o nosso irmão Américo nos falou, que tanta luz nos deu. O grande erro desse homem não foi o ter ficado triste com essa palavra do Senhor. Irmãos, muitas vezes quando o Senhor vem com a sua palavra, nós ficamos tristes. Hebreus capítulo 12 diz assim que a disciplina, ela nos traz tristeza. Mas depois, para aqueles que se exercitam na disciplina, ou na confrontação do Senhor, ela traz um fruto pacífico. O erro do jovem aqui não foi o ter ficado triste com aquela orientação do Senhor. Nem tampouco foi a sua ignorância no seu relacionamento com a lei. Sabe qual foi o grande erro do jovem, ou do homem, ou desse nobre? Primeira lição aqui. O grande erro dele, muitas vezes é o erro nosso, é quando nos afastamos do Senhor. Esse foi o grande erro dele. O Senhor sabia que por ele mesmo, ele não tinha condições de abrir mão daqueles entulhos, que aos olhos do Senhor era um entulho. O Senhor sabia muito bem que ele é o verdadeiro tesouro. Mas só seria possível dele abrir mão daqueles entulhos dando a mão ao Senhor, andando na presença do Senhor. Irmãos, muitas vezes tentamos desvencilhar de coisas que sabemos que se colocam entre nós e o Senhor com as nossas próprias mãos e nos frustramos. Muitas vezes o Senhor fala: isso aí, aos seus olhos, é um tesouro. Tesouro pode ser um relacionamento inadequado. Tesouro pode ser um divertimento.
Tesouro pode ser os filhos, sua esposa, seu marido, pode ser dinheiro, pode ser coisas. E muitas vezes entendemos e queremos pagar o preço, mas tentamos com as nossas próprias mãos. Não há provisão em nós, irmãos, sem o Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Será que nós já aprendemos essa lição? Então, o grande erro desse homem foi ter se afastado do Senhor. Irmãos, que nada possa nos afastar do Senhor. Se de alguma maneira você está frustrado nessa noite por tentar, você sabe que há entulhos, o Senhor já mostrou, mas você tenta com as suas próprias mãos, vá ao Senhor como você está. Porque como diz o texto, há 2 tesouros aqui. O Senhor é um tesouro, mas também nós somos um tesouro para o Senhor. Por isso que a palavra fala que o Senhor o amou. E esse olhar do Senhor é o mesmo, porque o Senhor, Ele nunca vai mudar. Então, primeira lição, venha ao Senhor como você está. Segunda lição, irmãos. Segunda lição, olha que interessante o versículo 17. Diz que ele corre e se aproxima do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós buscamos ao Senhor? Aproximamos do Senhor para ter luz, mas não queremos pagar o preço. A gente se aproxima, mas não quer, como diz o versículo 21, segui-lo. Irmãos amados, o Senhor não é apenas o nosso Salvador, não é apenas o nosso Consolador, o Senhor também é o nosso Senhor. Muitas vezes nós vamos diante do Senhor como um Salvador, amém. Mas essa pessoa é o Salvador e é o Senhor. Que não apenas pede para nós encontrarmos com Ele, mas também para nós seguirmos a Ele. Irmãos, que o Senhor nos esclareça. Porque muitas vezes nós queremos ir até o Senhor, mas não achamos que o Senhor não deveria ser tão duro conosco. Nós queremos aproximar do Senhor, queremos ter conforto, mas não queremos segui-lo. Tomar a cruz. Irmãos, que o Senhor livre a nós do engano desse homem aqui relatado nesse texto. O desejo do Senhor é ter um povo que o siga. Irmãos, sabe o que vai fazer a cada um de nós seguir ao Senhor? Não é temor. Não é o temor, é o amor, é a devoção. Irmãos, quando nós temos algo de valor em nossas vidas, muitas vezes nós nos doamos a isso de valor, porque nós amamos. A vida cristã é uma questão de amor. Por isso, como que nós precisamos a cada dia orarmos ao Senhor com espírito sincero para que o nosso amor por Ele aumente. Irmãos, nós só iremos seguir ao Senhor com esse coração de criança, né? Por isso que esse texto está relacionado. Quando o Senhor diz, se nós não nos portarmos como uma criança, de forma nenhuma, nós iremos permanecer no reino dos céus. É interessante o coração da criança, da maneira como ela se entrega. Irmãos, que o Senhor possa curar os nossos corações de nós mesmos. Então, o segundo erro dele foi que ele se aproximou, mas não quis segui-lo. Que o Senhor corrija essa deficiência dos nossos corações. Muitas vezes a gente só quer se aproximar do Senhor para receber os benefícios, mas não estaremos dispostos a pagar o preço. Terceira implicação, irmãos, desse texto. É interessante que aqui vemos um homem correndo até o Senhor. Muitas vezes nós começamos bem a carreira cristã, somos orientados desde o momento que somos crianças, temos uma juventude consagrada, mas irmãos, a questão na vida cristã não é como nós começamos, mas a grande questão é como nós terminamos. Esse homem encontrou com o Senhor, mas até onde o texto diz, como que ele terminou? Agarrado naquilo que para ele era um tesouro. Irmãos, lembra do rei Asa, em Crônicas? Aquele rei, durante 35 anos, ele reinou de maneira adequada em Israel. Um rei temente,
procurando agradar ao Senhor, mas nos seus últimos anos, ele se tornou idólatra. E a palavra diz assim, que ele caiu doente de pés. E morreu de uma maneira tão triste. Irmãos, que bom que o Senhor tem guardado as nossas vidas. É a nossa oração para sermos pessoas consagradas. Mas que temamos, irmãos, que aquele que está em pé veja que não caia. O desejo do Senhor é que tenhamos uma vida perseverante até o fim. Não sejamos como o rei Asa. Quando o Senhor fala assim para os Gálatas, vocês começaram bem e agora querem continuar na carne, começaram no Espírito, mas estão na carne. Irmãos, que o Senhor nos livre desse engano. Que sejamos um povo que aprenda a continuamente a sermos como essas crianças, que não deixam de dar a mão a esse Senhor. Só essas mãos firmes serão capazes de nos conduzir no seu caminho. Essa é a terceira implicação. A primeira, nós vemos o erro dele de deixar o Senhor. A segunda, nós precisamos ir até o Senhor, mas com a disposição de segui-lo. Terceira implicação é essa. Que o Senhor conserve o nosso coração para mantermos a nossa peregrinação até o fim. Quarta implicação, amados irmãos. Olha o versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, sabe o que é impressionante aqui? Não tem como nós encontrarmos com o Senhor e não sermos marcados. É uma bênção encontrarmos com o Senhor. Mas se nós encontrarmos com o Senhor, nós não sairemos inteiros. Se nós se encontrarmos com o Senhor e procurarmos sairmos do jeito que nós estamos, irmãos, quão triste nós seremos. Olha que interessante. Não era para ele estar triste. Ele continuou com as suas riquezas. Isso para mostrar, irmãos, que não há alegria sem o Senhor. Olha que interessante o texto. Ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Sabe por que ele saiu triste, irmão? Porque ele foi marcado pelo Senhor e não obedeceu ao Senhor. Irmãos, se nós de alguma maneira encontrarmos com o Senhor, que bênção! Fomos encontrados pelo maior tesouro desse universo. Mas será uma maldição para nós, um tormento, se retirarmos da presença desse Senhor. Que o Senhor nos fale desse alerta, irmãos. Não tem como nós sermos felizes, não importa o que você tem, sem o Senhor. Não importa a riqueza que você tenha, não importa a boa família que você tenha, não importa a posição que você tenha, sem o Senhor. Ai daqueles que foram marcados por um encontro com o Senhor, mas por achar que o preço é demais, o preço é alto demais, se retiram como esse homem. Ai desses. O Senhor nos livre. Não tem como nós aproximarmos do Senhor, não sermos marcados pelo seu amor. Não tem, irmãos. Assim como esse homem. Nós não sabemos o seu fim. Mas, se ele continuou agarrado a esses entulhos, quão triste foi a sua vida. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos aquilo que está sendo apresentado para nós. Então, continuando o texto, irmãos. Versículo 23. Diante dessa mesma cena, nós tendemos a separar essa cena do jovem rico com esse outro alerta que o Senhor fará aos seus discípulos. Olha o versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Irmãos, a sensação que eu tenho, porque é muito fácil para nós hoje olharmos para esse texto, né? Possivelmente quando Pedro soprou para Marcos esse texto, essa compreensão já estava clara no coração de Pedro. Mas naquele momento ainda não estava. Quando ele viu, possivelmente, irmãos, baseado no que nós iremos ler aqui, possivelmente, quando os discípulos viram aquele nobre indo embora, possivelmente eles pensaram assim: quão duro foi o Senhor com esse nobre. Quão duro. O Senhor não poderia ter sido duro. É tão difícil ver um nobre vindo até diante do Senhor. Seria tão bom ter esse nobre junto conosco.
Por que o Senhor foi tão duro com ele? Possivelmente eles pensaram assim. Mas o Senhor, o que ele vai dizer? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Fico imaginando Pedro aqui. Né? Quando o Senhor olha ao redor, talvez Pedro pensasse assim: eu acho que o Senhor vai pedir para me correr atrás dele de novo. Para falar assim: olha, o Senhor foi muito duro com você, volta lá, ele vai reaver o que ele falou. Mas o que o Senhor fala? O Senhor não muda. O Senhor é firme nas suas resoluções. Amém por isso. O quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. O Senhor não está falando aqui, irmãos. A tradução aqui não é clara. O Senhor não está dizendo que é impossível ou é difícil um rico ser salvo. O Senhor não está dizendo isso aqui. O Senhor está corrigindo uma maneira errada de se pensar sobre a salvação naquele período. Nós falamos isso na reunião passada. A compreensão errada deles sobre as crianças, né? As crianças eram desmerecidas. A compreensão errada sobre a questão do casamento. Nós falamos isso na reunião passada. E também na época, por um ensinamento errado, havia uma compreensão errada. Que compreensão errada? Compreensão era essa: que riqueza, eles associavam riqueza à bênção espiritual. Mas mais do que isso, na cabeça dos homens da época, inclusive dos discípulos, e quando nós vamos lendo o texto, nós vemos isso, na cabeça dos discípulos, irmãos, parece isso ridículo que eu vou falar, mas na cabeça deles, dos discípulos, o rico, o que tinha propriedade, estava mais próximo do reino dos céus, da salvação, do que eles mesmos. Sabe por quê? Muito simples em pensar dessa maneira. Porque na cabeça dos discípulos, o rico, ele tinha a oportunidade de ofertar mais. De comprar o melhor carneiro, o melhor cordeiro, e ofertar ali no altar. E nós sabemos o quão importante eram as ofertas ali. Então, na cabeça deles, o rico estava mais próximo, porque ele tinha condição de ofertar aqueles sacrifícios da melhor maneira possível. Então, o Senhor amorosamente está corrigindo, não apenas aquele homem que tinha propriedades, mas vai começar também a orientar os seus discípulos, também, em relação a esse assunto. É como se o Senhor dissesse assim: olha, vocês pensam que aquela pessoa que tem propriedades é abençoada por Deus? Não. Aquela pessoa que tem propriedade está mais perto do reino de Deus? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. As riquezas, elas são inúteis para que o homem obtenha favor diante de Deus. E o Senhor está querendo dizer com eles. Irmãos, isso é simples para nós. Agora, você imagina para eles, que estavam acostumados com uma outra maneira de se pensar. Mas o Senhor continua. Olha o versículo 24. Os discípulos estranharam essas palavras. Sabe por que eles estranharam? Porque eles estavam acostumados a pensar de uma outra maneira. Por isso que possivelmente, quando aquele homem foi embora, o coração deles também possam ter ficado preocupados. Eu acho que o Senhor foi duro demais. Porque esse homem, por ser nobre, talvez ele está mais próximo da salvação do que nós. Por isso, o que eles estranharam não foi o homem, não foi o que o Senhor disse para ele, mas o que o Senhor está dizendo para eles. Os discípulos estranharam essas palavras. Irmãos, quantas vezes nós estranhamos a verdade de Deus? Quantas vezes o Senhor fala, mas nós estranhamos. Achamos que o Senhor está sendo duro demais, claro demais. Mas, irmãos, a bondade de Deus é que o Senhor, olha o versículo 24, mas Jesus insistiu em dizer-lhes. A bondade de Deus e a sua misericórdia é que Ele sempre insiste em dizer as mesmas lições. Como que o Senhor é bom. Irmãos, nós somos tão diferentes do Senhor, né? Nós somos impacientes. Nós falamos uma vez, na segunda até vai, mas na terceira, irmãos, nós perdemos a linha. Mas a palavra diz que o Senhor é longânimo. O Senhor sempre se inclina. Ele nunca se cansa, porque o amor de Deus é inesgotável. Da mesma maneira que Ele amou aquele jovem, Ele ama esses discípulos. E Ele insiste em dizer aquilo que é a verdade. Irmãos, nunca vai mudar isso. O Senhor é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. O Senhor nunca vai abrir mão
das suas verdades. Aquilo que ele disse para você há 20 anos atrás, se você ainda não avançou na instrução dele, não se entregou, ele vai insistir em dizer até o final da sua vida. Porque o nosso Deus não muda, nós mudamos. Mas o nosso Senhor, glórias ao nome do Senhor, ele não muda. Ele é uma rocha eterna. Então ele insiste. A sensação que eu tenho, que o Senhor, nesse momento que eles estranharam o que o Senhor falou, é como se fosse uma trinca no conceito deles. Uma trinca. Irmãos, como o Senhor é bom. O Senhor, ele nunca vai nos despedaçar de uma vez só. O Senhor nos ama tanto, o nosso coração é tão precioso com o Senhor, que ele vai quebrando por partes. Assim como ele fez aquele homem, ele foi conduzindo pouco a pouco até dar o golpe final. E aqui, os discípulos estranharam. Nós veremos o porquê que aqui é uma trinca. Eles estranharam essas palavras. Que palavras? Aquilo que o Senhor diz no versículo 23. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Porque na cabeça dos discípulos, a riqueza era uma provisão que daria condição para a pessoa entrar mais rápido no reino dos céus. Então os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos ou crianças. Crianças no original. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O Senhor insiste. O Senhor está querendo corrigir a maneira errada deles pensar. Então o versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muitos pensam, irmãos, alguns eruditos se dividem, né? Alguns entendem que o Senhor está querendo dizer isso mesmo, né? Que assim como é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né? Era um ditado do Talmud, se referindo, quando eles iam falar de impossibilidade de coisa, eles usavam esse termo. É impossível. E realmente é impossível. Outros irmãos entendem que era uma pequena entrada ali no muro de Jerusalém, que chamava agulha, por onde eles tentavam empurrar os camelos. Mas possivelmente, irmãos, o que o Senhor está querendo dizer é isso mesmo. O que está no versículo 25, segundo algumas autoridades confiáveis. Então o Senhor está começando a mostrar para eles um conceito errado que eles tinham. Então, versículo 26. Aqui vemos, no versículo 24, vemos o conceito trincado. Aqui o versículo 26. Eles ficaram sobremodos maravilhados. Aqui o Senhor vai despedaçar por completo. Por quê? O que eles falam? Então, quem pode ser salvo? Você está vendo, irmãos? O Senhor não está querendo dizer que é impossível um rico ser rico. O Senhor está querendo dizer, e eles concordam com isso, que nenhum homem, e o que ele vai dizer aqui, que a questão da salvação é impossível ao homem. Não depende do homem fazer. A salvação é um presente que o Senhor concede ao homem. É um presente que nós precisamos apresentar as nossas mãos vazias. Porque nada podemos oferecer àquele que é bom de maneira perfeita. Nós só podemos receber o presente da salvação. Portanto, fazendo um parênteses, de alguma maneira, irmão, você de alguma maneira não recebeu a Jesus como único Senhor ou como único tesouro que você receba. Estenda sua mão a esse tesouro. Para que você não termine a sua vida agarrado àquilo que não é nenhum tesouro. Então eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si. Então quem pode ser salvo? É essa confissão que o Senhor queria deles. Essa mesma confissão que o Senhor queria daquele jovem. Mas o Senhor não obteve essa confissão, que ele foi embora triste, apegado aos seus entulhos. Então eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si, quem pode ser salvo? Então Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então o Senhor corrige, por mais que ele não entendesse ali, mas nós sabemos que, à medida que eles foram prosseguindo, foram entendendo a impossibilidade. Então o Senhor está dizendo, a questão não é só o rico, mas também o pobre. Que muitas vezes nós interpretamos errado esse texto, como o Senhor sendo extremamente duro às pessoas que têm posses. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, principalmente para as pessoas da época, quão nula eram as riquezas para se obter a bênção de Deus.
Então o Senhor está nivelando tanto o rico quanto o pobre aqui, isso ficou claro aos discípulos. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, no primeiro momento, o Senhor aqui corrige a teologia dos discípulos, assim como ele procurou corrigir desse homem. Mas tem algo a mais, irmãos. Aqui eu queria terminar dizendo que muitas vezes nós não prestamos atenção a essa também dificuldade dos discípulos. Olha a resposta do Pedro no versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E quando você vai em Mateus 19, o que a palavra fala? Vamos abrir em Mateus 19. Há um complemento aqui. Mateus 19, versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Então, versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Agora, a posição de Pedro, representante ali dos discípulos. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. É como se Pedro falasse assim: nós fizemos o contrário do jovem rico. É isso que Pedro está querendo dizer. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha o complemento genial do Pedro. Que será, pois, de nós? Você está vendo, irmãos, que os próprios discípulos não estavam compreendendo? Não é apenas o jovem que estava agarrado às riquezas, mas o próprio Pedro. É como se ele dissesse: Senhor, tudo bem, nós fizemos, você mandou embora ali o nobre, foi duro demais com ele. Nós fizemos aquilo que ele não fez. Nós também abrimos mão das nossas riquezas, né? Interessante a humildade do Senhor de possivelmente não rir de Pedro. Mas que riquezas foram as suas, Pedro? Ele era nobre. A sua riqueza era um barquinho, uma casinha. Mas para Pedro eram as suas riquezas. Interessante, né, irmãos? A questão não é quantidade, mas aonde está o nosso coração. Então, para Pedro, aquilo que ele deixou era muito precioso. Mas então ele achou que estava perdendo. Irmão, que cegueira. Não apenas do jovem, que abriu mão do verdadeiro tesouro e ficou agarrado àquilo que não era tesouro comparado com o Senhor. Mas também os discípulos eram cegos. Eram cegos. Porque eles não estavam vendo o que estava nas mãos deles. Porque se eles vissem realmente, Pedro não falaria isso. Porque a sensação de Pedro é como se ele dissesse: nós fizemos o que o jovem não fez. Mas até agora o que nós ganhamos? Estamos seguindo a ti, o Senhor não está tendo popularidade, o Senhor vai para a cruz, o que nós ganhamos até agora? Irmãos, quantas vezes nós vemos a vida cristã dessa maneira? Às vezes nós criticamos a atitude do jovem, mas também os discípulos, eles precisavam de um ajuste, de uma orientação. Você está vendo, irmãos? Que a questão de riqueza não é apenas um perigo para aquele que tem, mas também é um perigo para aquele que não tem. Será que nós vemos isso com clareza? Que muitas vezes nós olhamos com desdém para esse jovem que virou as costas para o Senhor, mas não vemos também que naquele momento os discípulos precisavam de orientação. É como se eles falassem: estamos seguindo o Senhor até agora, mas o que nós ganhamos até então? A visão deles era material, irmãos. Que a questão não é a quantidade. A questão é como o seu coração se coloca naquilo que para você é valioso. Então é como se os apóstolos, os discípulos vissem: até agora nada ganhamos, só andamos com esse homem, o que nós ganhamos? O que nós ganhamos era uma visão puramente material ainda, irmãos. Você está vendo que o Senhor estava corrigindo os dois? Mas olha que resposta maravilhosa do Senhor. Vamos abrir em Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 29, para nós encerrarmos. A paciência do Senhor, irmãos. A paciência inesgotável do Senhor. É por isso que estamos aqui. É por causa dessa paciência. Por isso que continuamente precisamos olhar para o Senhor. Quando nos cansamos de nós mesmos,
precisamos olhar para aquele que é inesgotável. Uma fonte inesgotável. Um amor que nunca será escasso. Uma fonte perene. Como o Senhor é bom. O Senhor poderia ter ficado irritado com os discípulos, como nós ficamos com as nossas crianças, sejam biológicas ou aquelas crianças que o Senhor nos traz. Mas o Senhor tornou Jesus. Irmãos, é interessante esses detalhes, né? Esse cuidado do Senhor se inclinar ali para aquele jovem, para os seus discípulos, tornou Jesus. E o Senhor nunca vai cansar de se inclinar, de virar na nossa direção. Tornou Jesus. Em verdade vos digo. Você está achando, Pedro, que você perdeu muita coisa? Até agora você não ganhou nada? Tornou Jesus. Em verdade vos digo. Que ninguém há que tenha deixado casa, como foi o seu caso, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos. Olha a condição. Não é de qualquer maneira. Por amor de mim. Está vendo? Tem uma condicionante aqui, irmãos. Não é deixar de qualquer maneira. Por amor de mim e por amor do Evangelho. Olha a ordem, né? Irmãos, tudo que nós fazemos, quando encontramos o Senhor, a gente tem que entender que nós precisamos fazer por amor ao Senhor e pela obra do Senhor. Será que isso é claro para nós? Se não for, será custoso para nós deixarmos. Seja o que for, relacionamento, coisas. Será que isso é claro para nós, irmãos? Aqui o Senhor está dando uma condicionante. Pedro, deixa eu te explicar algo. O Senhor vira para aquela criancinha, porque é essa a posição de Pedro ali, e dos demais, porque eles não tinham coragem de falar. Então, tudo que vocês fizeram é por amor de mim, e por amor do Evangelho, por mais fraco que seja o amor de vocês. Olha o versículo 30, irmãos. E nós precisamos ter essa clareza em nossos corações. Porque senão poderemos ser cristãos amargurados. É possível. Quando eu falo de terminar bem a nossa carreira, é isso, irmãos. Não é que nós podemos nos afastar da igreja, mas terminarmos com o coração amargurado. Senhor, fiz tanto por ti. E olha como está a minha vida. Né? Parece uma cegueira. Assim, não apenas daquele jovem que se afastou literalmente, mas muitas vezes somos como os discípulos, na casa do Senhor, um coração amargo, achando que perdemos muito por amor ao Senhor e por amor do Evangelho. Mas o Senhor amorosamente, mais uma vez, consola, como Ele nunca vai cansar de fazer conosco. Versículo 30. Que não receba, já no presente. Que lindo, irmãos. Irmão, o Senhor não precisava nos dar esse consolo no presente. O Senhor podia falar assim, olha, eu já vou dar a salvação eterna para vocês. O que mais vocês estão querendo? O que mais vocês estão querendo? Eu já estou dando a salvação eterna. Né? Vocês vão vir eternamente. Eu não precisava preocupar com esse tempo presente. Como uma irmã disse para os jovens recentemente, o tempo é como uma gota comparado à eternidade. Irmãos, como que o Senhor é gentil. O Senhor diz assim, já no presente. O Senhor se preocupa tanto com o nosso coração, irmãos, que Ele se preocupa também com o nosso presente. Eu podia falar muito assim, olha, eu já estou dando a eternidade para vocês. Eu não era para me preocupar com detalhes do presente, vocês vão ter a salvação. Mas o que a palavra diz? Que não receba já no presente. O Senhor quer que no presente possamos desfrutar dele. Sabe por quê? O amor do Senhor é perfeito. O amor do Senhor é perfeito. É para agora e para a eternidade. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Pedro, você está queixando de ter deixado a sua casinha ali em Cafarnaum, seu barquinho. Espiritualmente, você vai receber muito mais. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para Pedro? Que vai chegar um momento quando o Espírito Santo descesse, eles iam ser inseridos no corpo de Cristo. Que Pedro ia experimentar a realidade da bênção na igreja. Irmãos, há algo que só é possível no meio, no ambiente da igreja. Aonde podemos ter tantas casas, aqui estão as casas, irmãos. Cada alma aqui é uma casa. Quando nós fazemos as coisas pelo Senhor, nós nunca seremos desamparados pelo corpo de Cristo.
Olha que interessante, isso o Senhor está falando para Pedro. Irmãos, irmãs, você está deixando seus irmãos, mas você vai receber muitos, milhares de irmãos espirituais, Pedro. Filhos, campos. Ele está falando da bênção que nós temos no corpo de Cristo. Será que nós vemos dessa maneira, irmãos? Como o Senhor é cuidadoso conosco. É claro que o Senhor não está falando aqui de coisas materiais. Mas o Senhor está falando de coisas além. A bênção espiritual é infinitamente superior ao que é material. Então, um cântico que nós cantamos assim: é meu o ouro e a prata e as riquezas verdadeiras. Isso aqui são as riquezas verdadeiras. Os relacionamentos que desfrutamos no corpo de Cristo, que muitas vezes não desfrutamos dos nossos parentes. Aquele sentimento que temos quando a gente chega na casa de um irmão, a gente está na nossa casa. Sentimento que a gente não tem nem quando a gente está na casa dos nossos parentes de sangue. Irmãos, isso só é possível quando nós fazemos as coisas pelo Senhor. Será que isso está claro para nós? O Senhor abre os nossos olhos para vermos as riquezas que o Senhor tem disponibilizado a nós. Bendito Deus e Pai, que em Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que podemos experimentar quando nos congregamos. É isso que o Senhor está falando com Pedro. Pedro, eu não estou preocupado apenas com a sua eternidade. Pedro, você não vai ficar desamparado na sua vida. Irmãos, imagina o impacto daqueles discípulos ao ouvirem essa palavra. Então aí o Senhor termina: e no mundo por vir a vida eterna. E ele termina dizendo assim: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Dizendo que no final dos tempos, na eternidade, o Senhor vai ajustar essa escala de valores, né? Porque para o homem, o que é primeiro? É a riqueza. O que é primeiro? Né? Voltando ao assunto da reunião passada, né? Hoje, se o casamento não está te fazendo bem, larga da sua esposa, larga do seu marido, né? Uma escala de valores totalmente distorcida. As crianças, não, a criança tem que preparar para se dar bem no mercado de trabalho. Isso que está em primeiro lugar para o homem. Mas para Deus, irmãos, o que é o primeiro? A santidade no casamento, como nós falamos na reunião passada. As crianças que o Senhor tem dado a você, é para você preparar para o reino de Deus. As riquezas é para nós sermos mordomos. Irmãos, será que, como os discípulos também, nós precisamos desse ajuste? Que o Senhor, amorosamente, possa estar encontrando em nós um coração disposto a reconhecermos o quão valioso é o Senhor. Porque só assim as riquezas, sejam materiais ou relacionais, elas serão ajustadas em nosso coração. E para mim encerrar, eu queria que os irmãos abrissem Isaías, para explicar o que aconteceu aqui. Nesse texto, Isaías, versículo 40. E vamos encerrar. Isaías 40. Versículo 3. É como se víssemos um quadro aqui com duas partes, né? A primeira parte, aquele diálogo com o nobre, e a segunda parte, o diálogo com seus discípulos. Ambos precisando de orientação, de ajuste, né? E o que nós vemos aqui? O que o Senhor faz? Essa condição que só o Senhor é perito em fazer, de ajustar as nossas vidas. E como que o Senhor faz isso? Olha que interessante, irmãos, para mim encerrar. Isaías 40, versículo 3. Olha que princípio maravilhoso. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Versículo 4. Todo vale será aterrado, isso é uma promessa. O que é um vale? Aquele terreno, né, bem baixo. Para ele chegar no nível do caminho, ele precisa ser aterrado. Presta atenção no vale. E nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. O que nós vimos nesse texto, irmãos? Em primeiro lugar, esse nobre é como um monte, tão alto, tão prepotente, tão soberbo. O que o Senhor procurou fazer com esse monte? Quando o Senhor diz assim: dá essas riquezas para mim. Não que isso ia garantir a salvação, não, porque essas riquezas estavam impedindo
esse homem de tocar na verdadeira riqueza. Era um obstáculo. O Senhor está procurando resumir esse monte. Você está vendo o que o Senhor está procurando fazer? Nivelando esse monte. Quando o Senhor pedia todo aquele tesouro, é como se o monte fosse o tesouro, o Senhor está pedindo para que esse homem encontrasse no caminho do Senhor. Aonde está o vale aqui? Os discípulos. Enquanto para o jovem, o nobre, ele achava que tinha muito valor por ter coisas, o Senhor falava, você não representa nada. Então o Senhor pediu para ele resumir. Então nivelou. Ou seja, o Senhor deu uma instrução para que fosse nivelado. E o vale? O vale é quando nós achamos, irmãos, que não temos nada, como os discípulos. O que o Senhor procurou fazer? Aterrou com as suas verdades. O que o Senhor fez? Procurou fazer em relação ao nobre. Estava fazendo em relação aos discípulos. Nivelar e aterrar para que eles se encontrassem no Senhor. Irmãos, é só no Senhor que há esse encontro. Muitos de nós achamos que somos um monte por termos. O que o Senhor precisa fazer? Ele dá orientações para que sejamos resumidos, para que o nosso coração não se apegue naquilo. Outros, eu não tenho aquilo que o irmão tem. Senhor, até agora, o que eu ganhei na vida cristã? O que o Senhor procura fazer? O Senhor procura preencher. Meu filho, você tem a mim. E na igreja, em Cristo, nós somos ajustados. Só em Cristo nós somos ajustados, irmãos. Que possamos continuamente, diante dessas verdades que o Senhor tem trazido a nós, darmos a mão a esse Senhor. Porque foi o único homem que andou nessa terra de maneira equilibrada. Ele habita em nós. Que o Senhor continue, irmãos, nos orientando, nos ajustando. Que, independente como nós estamos, que não cometamos o erro do jovem de apartarmos dele. Que, se de alguma maneira achamos que uma perda de tempo, aquilo que fazemos por amor ao Senhor e pela sua obra, que ouçamos o Senhor, essa instrução que limpa os nossos olhos para vermos que nada estamos perdendo por entregarmos as nossas vidas na mão dele. Que o Senhor continue avançando e prevalecendo sobre as nossas vidas. Vamos orar. Te bendizemos, Senhor, porque um dia o Senhor veio até nós, se apresentando para que, humildemente, o Senhor pudesse ser o nosso tesouro. Senhor, livra-nos da cegueira de acharmos que Tu és algo secundário. Livra-nos, Senhor, mas abre os nossos olhos para que vejamos a Ti como Tu és. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, continue nos conduzindo pelos Teus caminhos, os Teus caminhos eternos. Limpa os nossos corações de qualquer concepção errada, enganosa. Ajusta, Senhor, confronta os nossos corações, para que vejamos tudo de maneira clara. Assim te pedimos, confiados na Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.